Boa noite, pessoal. Mais um episódio aqui do Nancast, né? O quarto de muitos. Estou aqui com as convidadas, né? Danúbia, nutricionista, e Juliana, influencer. Né? Essa é a hora de cada uma fazer sua apresentação aí, dizer cada um pouco de si, né? Para quem for assistir, o foco aqui, Juliana e Danúbia, são mais as mulheres, né? O público mais feminino que assiste. Então a gente bater um papo à vontade, entendeu? Não é uma entrevista, é um bate-papo que eu posso discordar de você, você pode discordar dela, os três podem falar ao mesmo tempo, bem à vontade. Democrático. Isso, exatamente. Vamos começar por Juliana Garcia, né, influencer. Conta um pouco aí de você, Juliana. Meu nome é Juliana Garcia, sou influencer, ativista nas causas feministas, tenho 35 anos e há 6 anos eu pratico exercício físico. Há 6 anos? Há 6 anos. Comecei a prática do exercício físico depois que eu fui mãe, que senti a necessidade realmente física de mudar meu corpo. Agora, Danúbia Carla Oliveira, nutricionista, bióloga, professora, amiga de Juliana. Então, tenho 15 a 16 anos de formação acadêmica. E é isso. Estamos aqui para explorar os mais diversos assuntos. Juliana, começar com você, né? Que a gente abordou alguns temas assim, né? Para esse bate-papo. A importância do exercício físico na sua vida, né? Acho que a maioria aqui sabe, né? Conhece a sua história, do que você passou, do que você sofreu ultimamente. E assim, a resistência, né? Qual foi o pós, né, recuperação? Sim. Se até agora ainda está a recuperação, qual a indicação que lhe deram, quais foram os profissionais? Conta um pouco pra gente aí, Juliana, por favor. Sim, Principalmente para as mulheres. Né? Eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio, eu sou uma vítima de uma tentativa de feminicídio. Eu tive que fazer uma reconstrução facial. Eu tenho 7 placas de titânio no meu rosto e 31 parafusos. E com essa reconstrução facial, eu passei por uma cirurgia de quase 8 horas. E aí eu fiquei restrita em relação a exercícios físicos, não passando um tempo sem poder praticá-los, né? Graças a Deus existe a memória muscular, que me ajudou muito quando eu voltei. Eu acredito que parte do que eu passei não foi mais grave por causa da prática do exercício físico. Eu não cheguei, no episódio que eu passei, eu não cheguei a desmaiar, eu não cheguei a apagar em momento algum. Eu acredito que tenha sido pela minha resistência física. E isso me ajudou muito, tanto na recuperação, no pós-cirúrgico, quanto assim que eu sofri o atentado à minha vida mesmo. É muito importante isso aí que ela está dizendo, né? Que nesse episódio, Juliana, você não era uma pessoa sedentária, né? Sempre fazia prática de exercício físico, né? Isso. Danúbia, também você, assim, qual foi a parte que você entrou, assim, para ajudar a Juliana, assim, no momento, né? Como ela sofreu um trauma de face, né? Então, como profissional da saúde, os traumas de cabeça e pescoço, eles deixam a pessoa muito impossibilitada da deglutição, né? Então, como também pegou a boca, todo o trato, o início do trato digestivo. Quando a gente chegou em casa, tipo assim, era impossível Juliana deglutir algo sólido. Não tinha condições e a gente sabia que o edema, ele tinha que retroceder, até mesmo que ela estava com a perspectiva de cirurgia para logo, mas acabou acontecendo alguns dias a mais do que o previsto, justamente pelo edema de face, né? E aí é que entra a parte não só da amizade, mas também do conhecimento, né? Nós tivemos uma amiga nossa que também é uma profissional super gabaritada aqui em Natal da nutrição, Letícia Castelo Branco. E aí a gente associou uma suplementação, né? Porque Juliana, ela é ectomofa total, então assim, ela tem facilidade para ganhar, ela tem muita facilidade para perder, né? E quando se trata de traumas no corpo, a quantidade de proteína é essencial. Então, de cara, ela entrou com dieta líquida e suplementação de creatina, hipercalórico. O whey protein também era muito importante que tomasse. E outras coisas, não só para reestruturação física, como também a gente sabe que uma boa alimentação, ela atua muito na questão emocional.
E também na questão cicatrizante, né? Isso, cicatrizante também, né? Uma suplementação proteica boa, creatina, que é um aminoácido essencial também. Até mesmo para preservar a proteína no corpo, é importante que você continue consumindo bastante, ingerindo bastante. E aí, a única forma, pelo menos no estado que eu me encontrava, era através de suplementação mesmo. E ela ganhou, assim, acho que as pessoas que eram da área, que a gente até se surpreendeu, ela ganhou muitos suplementos, foi justo, assim, uma boa quantidade, assim, que dura até hoje alguns. Graças a Deus eu tive muito suporte em muitos aspectos, inclusive nesse aspecto também, de suplementação, tanto de creatina quanto de hipercalórico, de proteína, que me ajudou sem dúvidas nenhuma, porque senão eu teria perdido mais peso, porque eu não conseguia deglutir, não conseguia mastigar. Então, se não fosse os suplementos, eu realmente teria emagrecido mais ainda e provavelmente teria me prejudicado mais na cicatrização. E até mesmo depois que ela voltou a treinar, né, tem a perda de massa magra, ela fica muito evidente no corpo, né? Que algumas pessoas chamam de sarcopenia, um termo assim que me fugiu agora. Sarcopenia. Ju, muitas pessoas me perguntam como está sendo após, né? Após a recuperação, assim, né? Pergunta, ela pode treinar normal, pode fazer tudo, como é? No início, eu tinha restrição em relação a peso. Eu sou magrinha, mas eu sempre peguei um peso considerável. Fui fazendo a evolução, né? E acabei pegando um peso consideravelmente bom. E aí eu tinha que ter essa restrição. Eu tinha essa restrição no sentido de não poder pegar muito peso. Mas agora eu já estou liberada. E uma das coisas que mais me faz bem em relação ao treinamento são tiros na esteira. Pode ser tanto na rua mesmo, correr na rua, quanto os tiros na esteira, quando eu não posso ir para a rua. Às vezes está chovendo. E você relata também até por uma questão emocional, ansiedade. Por questão, exatamente. Por questão emocional, me faz muito bem correr, os tiros. Me faz muito bem mesmo. Eu vejo que você caminha, né? Também na praia, faz um cardio. Caminho numa intensidade alta, que é considerável... né? Para ser considerado um cardio mesmo, 5.5 é a velocidade média, 6. Às vezes eu corro e aí me ajuda muito nas questões de ansiedade, porque eu sempre tive um quadro de ansiedade, só piorou depois do que tudo ocorreu. E aí me ajuda muito, só que eu não corro muito porque eu perco muita massa magra. Eu tenho uma facilidade muito grande e eu não consigo comer o suficiente para que não perca. Aí eu tenho que... E aí é onde a Danúbia dá o apoio, né, também? Que é no nutricionista, né? Eu sinto até inveja, viu? Porque, olha, filho... Ela é muito leva até almoço, né, pra isso. Tem stories, mais aquela parceria de vida, sabe? Meio que formou um complexo ali, um apartamento que... São 2 apartamentos que é a mesma parede, né? Que divide. Então, também, às vezes, ela cozinha, leva pra mim, eu cozinho mais pra ela. É mais difícil, mas assim, como... Ela cozinha mais, ela leva mais pra mim. Isso. É porque, assim, a gente mora só, às vezes não tem muito estímulo de cozinhar, né? Eu, particularmente, eu gosto de cozinhar quando eu sei que alguém vai comer minha comida. E isso é bom também a gente falando para ver a importância do autocuidado, né? Para a mulher mental, né? Sim, psicológico. E aqui tô com Danúbia, ela vai fazer uma consulta, vai atender alguém. As pessoas falam, né? Da rotina, da alimentação. A anamnese, ela é Exatamente. Primordial. E agora, até mesmo a questão da saúde mental, que é algo que está muito impregnado a nível de informação. Porque sempre existiu, né? Sempre existiu. Está muito impregnado. Então, nas anamneses da nutrição mesmo, a gente usa a questão de quais são as suas dosagens de vitamina B12, como é que está a vitamina D, como é que está o cortisol. Cortisol engorda, gente. Cortisol engorda pra caramba, porque aumenta também a retenção de líquido. Enfim, tem gente que faz todo o processo direitinho e aí faz, não tô tendo resultado. Sério, eu tô usando partida, tô em platô. Eu digo, já viu como é que tá seu cortisol? Importante.
Aí, Juliana, essa parte, assim, tá, eu vejo que você é muito procurada, né, hoje em dia, de saúde mental, como o Danúbio tá dizendo aí, né? Para as mulheres, né? De não aceitar certas coisas, mas Suporte emocional, suporte emocional, a sua melhora da sua autoestima, entendeu? Sua autoaceitação, né? É porque eu passei muito tempo, eu sempre fui muito magrinha. Hoje em dia eu ainda sou magra, mas eu sou 20 quilos a mais do que eu já fui um dia, do que quando eu comecei a treinar. Então, assim, pode ser que não pareça, mas eu já fui muito mais magra do que eu já sou. E aí, eu vou chegar lá. Pode ficar à vontade. E aí, esse ganho de peso fez com que eu ficasse mais autoconfiante, a minha autoestima melhorasse. Não que seja 1000%, mas assim, hoje em dia já é muito melhor do que da época que eu comecei, antes de treinar. E eu nunca gostei do padrão de magreza, de beleza sendo magreza. Nunca gostei, nunca foi meu forte. Eu sempre achei feio. Nunca assim, eu posso até achar bonito pessoas magras, mas eu nunca quis ser magra. Em você, né? E eu sempre fui magra, então eu sempre lutei muito contra isso. E sempre foi muito difícil. E olha que eu como bastante, minha alimentação não é regrada. Como muita comida congelada. Não toma Coca Zero. Não tomo toma. Coca Zero. Não gosto. A Coca normal. Não gosta não, refrigerante zero. Gosto Não de gosto. pizza. Assim... Vivendo, né? Raramente são as vezes que eu como... A vez que eu comi mais certo mesmo foi agora, quando tudo isso aconteceu, que eu realmente precisava por questões de saúde. Ficou lá em casa, então assim, não tinha nem condições, né? Era purezinho com carne. Mas assim, eu gosto de comer comida saudável. Só que pra eu cozinhar e comer sozinha, eu prefiro uma comida já pronta. Eu sou igual a Danúbia, eu gosto de comer pra alguém e falar assim, Cozinhar pra ter aquele estímulo que alguém tá gostando da sua igual comida. esses dias que eu tava cozinhando pra minha filha e ela fez, eu tinha esquecido de como era cheiroso o seu arroz. Porque como eu tô a guarda dela compartilhada, aí geralmente eu peço comida quando eu tô com ela. Aí eu fui cozinhar pra ela e ela falou isso, foi um grande estímulo pra mim. E aí as pessoas vieram agora eu acabei virando de certo modo referência. Com E as certeza. pessoas vieram me procuram as mulheres e falam, olha, eu me senti estimulada por você, mesmo com tudo que aconteceu, porque eu não deixei de sair na rua porque eu estava com meu olho roxo, eu não deixei de sair nas ruas para fazer minhas coisas, para ir no mercado. Danúbia estava para me dar todo o suporte do mundo e o restante das minhas amigas também. Mas eu sempre fiz questão de realmente ir lá e fazer, porque eu sempre fui uma pessoa que foi feita assim para dar certo, para resolver suas coisas sozinha. Então eu não gostava de ficar dependendo dos outros. Então eu saía, uma coisa assim que era até meio chocante, que as pessoas ficavam olhando, mas eu saía sozinha. Sozinha, com o olho roxo, com... E uma coisa assim que a gente não prestou atenção, Ju, que Juliana falou muito depois que ela recuperou pelo menos um pouco da autonomia dela, né? Que é dar sentido às coisas simples, como por exemplo o reconhecimento facial no aplicativo do banco. Então assim, o corpo jurídico dela ficava, a Ju não saia só e tal, só que ela precisava se sentir a mulher independente que ela sempre foi, né? Então ela diz, eu quero ir pro shopping sozinha, então as pessoas que me abordarem, eu vou falar também, tipo, não tenho medo de encarar a vida de novo. Isso é uma força muito grande, né? Mental. É isso aí que ela tem, né? Isso aí são para poucas, porque né? Existem os dois lados, sabe? Eu acho importante a gente falar nesse tópico agora. Porque, assim, por mais que Juliana tenha sido vista como um suporte emocional, mas a sobrecarga emocional também foi muito alta. Verdade. Eu sei porque como eu fiquei, tipo, nos bastidores dando suporte, então, assim... Gente, todos os dias, o tanto de mensagem de mulheres em sofrimento, de mulheres pedindo ajuda, de mulheres... Eu cheguei até a procurar alguns políticos que se dispuseram. Gente, Juliana tá bem, mas olha esse caso aqui, isso aqui merece atenção, isso aqui merece ser levado para algum lugar. Então, assim, as pessoas demandavam muito dela, que não tinha estrutura emocional para o que ela mesma estava lidando, né? Porque foi uma coisa muito exposta, muito explorada. Então, a gente viu, assim, o quanto a nossa sociedade... Precisa de suporte. Precisa. E até hoje eu recebo muitas mensagens. E é até bom, eu vou aproveitar o seu espaço, né, a abertura do seu espaço para falar sobre isso, porque, assim,
eu estou de mãos atadas. Eu, infelizmente, eu não tenho um cargo político, nem quero, volto a dizer, não quero me candidatar. Já recebi várias ofertas, várias propostas. Eu não tenho intenção política, eu tenho afinidade. Isso eu tenho, porque isso é questão de valores. Eu tenho afinidade com alguns partidos, algumas pessoas, mas não é nem pauta para agora. O que eu quero dizer é só que, assim, o fato da gente ter afinidade não quer dizer que você vai se propor a tal. Eu tenho afinidade, é normal que as pessoas tenham, e inclusive quem não tiver, eu até fico meio preocupada. Porque se você pensa, você tem. Isso. Então, porque muita gente fica julgando, né? Apontando, né? Ela quer sair candidata. Eu não quero, eu não tenho interesse. Não, assim, o termo oportunismo, ele vem... Porque, assim, da mesma forma que tem pessoas que vêm para somar, tem pessoas que são os haters, né? Que eu não fazia ideia do que era isso. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eles vêm com muita força também. Com muita força. Agora, sim, Ju, eu acho que você deve só dizer assim, que eu não quero no momento, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não, você vai ser uma voz, se você quiser, claro, né? Ativa pelo resto da vida. Sempre nessa causa. Então, eu agora não tenho interesse político, eu não tenho interesse em me candidatar. Eu já estou muito exposta. De uma forma que eu não pedi, eu não corri atrás dessa exposição, eu não corri atrás de holofote. Essa é uma coisa... Que... Você não queria passar pelo que passou pra virar uma foi, influência hoje? Não. Exatamente. Então, assim, fazer do Quem limão... pensa isso é até um bizarro. Né? E aí tem gente que tem um discurso de ódio que eu não consigo entender como é que a pessoa consegue, sabe, dedicar tanto tempo. Agora eu percebo, Ju, que você tá absorvendo mais de boa esses comentários bem negativos mesmo. Você olha assim e lê, já tá... Porque, como Danúbia disse, querendo ou não, já tá se acostumando, né? Eu já fiquei meio que calejada, eu já tô meio calejada. Pronto, a palavra. Então, exato. Assim, eu sei quem eu sou, eu sei da minha história, eu sei de tudo, da adulta funcional que eu sempre fui. Aliás, antes de ser adulta, eu já era uma pessoa funcional. Porque quando eu era criança, minha mãe precisava trabalhar, assim como muitas mães solteiras do Brasil, que essa é a realidade do quadro brasileiro, né? Da realidade brasileira. Então, eu ficava sozinha em casa, mas não por questão de negligência, mas sim por questão de necessidade. Então, minha mãe ia trabalhar, eu tinha que me virar sozinha, eu pegava o ônibus sozinha, eu fazia algumas demandas sozinha, e eu cresci com isso. Eu nunca pude dar errado. Eu fui programada para dar certo. Então, eu nunca tive a chance de dar errado. Então, não vai ser agora com uma crítica de A ou de B, que não conhece a minha história, que não sabe quem eu sou, que está pegando o bonde andando agora, que eu vou realmente baixar a cabeça e acabar com o meu propósito. O meu propósito é muito maior que isso e do que a opinião de qualquer pessoa que está chegando agora e não sabe da minha vida. Danúbia pode falar também com propriedade, né? Que tomou muita frente, né? No começo. Foi, tipo assim, eu ficava vendo quem é essa. Não, aí foi até acusada, né? Aí ela disse, olha, a vaquinha é pra ela, eu tô só... Ela tá sem condições de falar. Porque assim, na verdade, tudo aconteceu de uma forma que ninguém queria, né? Começou com a exposição do vídeo, que a gente até hoje não faz muita ideia de como foi isso, mas aconteceu. E aí a Joana ficou muito assustada, mas aí a imprensa começou a procurar muito. Meu repercussão número E eu só não estou mais na imprensa até hoje, porque eu evito... Ela evita. Então, assim, gente, não é questão do oportunismo. Só que muitas pessoas começaram a se solidarizar porque, diferente de outros casos que são tão graves quanto, não foi exposto integralmente, né? Foi muito chocante. E aí começaram a me procurar. Eu reativei uma conta do Instagram que eu não usava mais. Que é essa que tu... Que é essa que eu uso. Ela estava desativada. Eu estava assim, bem gospel com rede social. E aí eu comecei a postar para os amigos mais próximos. A gente tem uma rede de amigos muito grande. Porque pediram que abrisse uma vaquinha. E aí começaram a pedir, olha, eu quero ajudar ela, por favor, abra uma vaquinha. Eu ainda fui muito resistente com isso. Mas assim, perante a boa disposição das pessoas, a gente abriu a vaquinha, né? E aí depois começou, estão só aumentando o valor e tal. Só que as pessoas diziam, porque o site da vaquinha, ele fica muito lento, ele limita quer ajudar, quando bate abre no valor. mais. Então, querendo ou não,
a gente vai fazer. Eu fui fazendo o que as pessoas me solicitavam, E né? foi com isso que eu paguei meses de aluguel Nossa, adiantado. total, reestruturação de vida total. Eu comprei todos os móveis do meu apartamento, porque eu tinha me mudado para um apartamento que era todo mobiliado, o apartamento que eu estava morando. Então, eu vendi todos os meus móveis porque eu não tinha onde deixar os meus móveis. Então, eu tive que vender o meu apartamento todo que era montado para poder ir para o apartamento que eu estava morando. Então, eu estava sem nada. Aí, quando eu me mudei para esse apartamento que agora é vizinho do de Danúbia, eu tive que equipar ele todinho, montar ele todo de novo do zero. Só trouxe as roupas do outro. Só minhas roupas mesmo. E aí, paguei meses de terapia adiantado. Não, e a medicação A minha medicação é caríssima, Até que eu hoje. faço uso até hoje. Então, tudo isso é mantido através da vaquinha. E eu tô fazendo palestra, né? E com essas palestras que eu faço, e também estou fazendo campanha publicitária, e eu também, depois disso, agora, eu também estou arrecadando com o meu trabalho. Isso. Com essa forma de trabalho. Prospectando com a Ju, visibilidade. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Que acho que tem até interesse, né? Saber, você tem alguma probabilidade, algum interesse, assim, não sei agora, né? Mas futuramente em sair de Natal, abrir novos horizontes, por exemplo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pega no coração, né? Rio de Janeiro pega Ela no é coração. carioca, né? Eu nasci no centro do Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia, bem no centro mesmo. Eu tenho um grande motivo para estar e ficar em Natal, que é a minha filha. Eu não posto a minha filha em rede social, porque Agora, né, não depois existe a necessidade disso. Então, eu deixo a privacidade dela bem guardada. E ela mora aqui, a guarda é compartilhada. A guarda não é só do pai, não é só minha, é compartilhada judicialmente, juridicamente. Está lá no processo. É tanto minha como dele, a guarda. E aí, para não distanciar ela do pai, para nem abrir essa... Eu nem penso nisso por isso. Porque se eu for embora, eu não vou querer ficar longe dela. Sim. Então, Porque algumas pessoas vêm falar, julgam muito, mas assim, você também tem que estar preparada para com isso. Pronto, é importante ela dizer, eu não estou expondo a minha filha, porque já ouvi pessoas dizer, ela não posta nada com a filha dela. exatamente. Que bom que ela não posta nada com a menina, né? Exatamente. Inclusive, eu Até até sigo, eu até deixo a dica, porque as crianças estão muito expostas, as crianças estão muito vulneráveis, nossas crianças é o que a gente tem para cuidar. Então, assim, o fato de eu não postar com minha filha não quer dizer que eu não esteja com ela, quer dizer que só que eu não postei com ela. E eu não posto com ela para proteger, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade doente e capaz de tudo. E aí eu não tenho a necessidade de deixar a minha filha famosa. Isso. Por nenhuma circunstância. Ela vive muito bem, é muito bem assistida, estuda numa escola muito boa, tem acesso à educação muito boa, faz esporte, lazer. Ela tem uma rotina muito diversa, muito ativa. Muito impecável. Então, assim, minha filha está muito bem, obrigada, mas não existe a necessidade de expor ela. E vai continuar desse jeito mesmo. Agora, Danúbia, o que eu gostei, que eu percebo, que ela é muito bem acolhida pelos amigos, né? Tem muitas boas amizades, né? E eu achei são... muito bom isso, assim, isso tudo foi todo muito espontânea, né? Não foi... Porque sempre falam dela, né? Eu conheço ela há um certo tempo, eu disse, ela sempre foi assim. Ela é uma pessoa alegre, ela gosta de viver a vida, né? Ela tem uma energia muito boa, ela fala com você como se já lhe conhecesse há muito Juliana, tempo. ela consegue ser sua amiga por uma vida inteira, porque a gente diz que é uma amizade de baixa manutenção. Eu também sou assim, sabe? Então, assim, pra eu ser muito seu amigo, eu não preciso lhe ver todos os dias, sabe? Mas E nós somos muito parecidas nesse aspecto. Muito na convivência. Ela sabia muito sobre o meu relacionamento. Eu fui agredida fisicamente uma vez, mas eu passei por todas as outras, quer dizer, só não a sexual, mas todos os outros tipos de violência eu passei e ela sabia que eu passava. A patrimonial, que é quando quebram alguma coisa sua, a psicológica, a moral, que é quando xingam você, e a física. Aí são 5. Só não passei pela sexual, graças a Deus, mas o resto eu passei
todas E elas. Danúbia hoje é uma das pessoas que mais lhe entendem, né? É muito bom isso, porque hoje tá tudo muito rápido, né? Eu tenho um amigo, meu melhor amigo, eu mando mensagem pra ele, Felipe, né, se ele estiver assistindo, tem uma semana já que ele não me responde. Mas eu entendo ele, eu já aprendi que é o jeito dele, entendeu? Mas é como ela falou. Mas exatamente, a baixa manutenção, entendeu? Exatamente. Agora, como eu tenho uma certa carência de atenção e ele já não, entendeu? Aí eu acho, mas aí eu entendi o jeito dele, né? Já entendo. Tem um estranhamento, mas gera compreensão, né? Isso, uma amizade firme, sim. Né? Que eu posso contar. No caso da rede de apoio de Juliana, né? Juliana, assim, ela tem, quando ela tem rotina, ela segue muito a risco a rotina dela. Então, a rotina dela tinha recomeçado a trabalhar, era trabalho, treino e casa. Trabalho, treino e casa. Então, fazia até, vários fins de semana que a gente não se encontrava, mas falava todos os dias. Só que nós tínhamos algumas amigas em comum que já eram rede de apoio para ela, né? Então, quando isso aconteceu, Letícia estava lá no prédio, eu encontrei quando ela estava vindo para o SAMU, aí chamei Jéssica, e aí outras amigas nossas foram se mobilizando e a gente montou a rede de apoio. Foi uma forma, assim, muito espontânea. Espontânea mesmo. Não foi aquela coisa, olha, eu preciso de uma escala, sabe? Foi somente a questão foi Juliana, não sei o que e tal. Porque a Juliana é uma pessoa muito querida, muito altruísta, ela é muito altruísta. E eu acredito muito na lei do retorno, sabe? O que a gente faz na vida volta pra gente. E eu conheço Danúbia há mais de 10 anos, mais de 12 15 anos. Mais de 15 anos. E assim, ela acompanha a minha história, a história da minha família, ela sabe muito das coisas, ela sabe quem nós somos e do que nós somos capazes. Então, esse termo rede de apoio, ele também ficou muito expandido com o caso de Juliana Garcia, porque foi muito exposto à necessidade do acolhimento feminino. Porque a gente viu que muitas mulheres, elas continuam em sofrimento porque elas não têm apoio de ninguém. Tem a sociedade julgando, mas não tem ninguém acolhendo. E às vezes, o agressor, ele é o provedor da casa. Que não era o meu caso. Ela não tem condições, ela não tem uma amiga que acolha, ela não tem alguém que consiga ajudar ela a se reestruturar e se livrar daquilo, ela vai permanecer onde ela está. Porque por mais que você não concorde com aquilo que sua amiga esteja passando, você precisa acolher. Então, assim, eu e Danúbia, eu e Letícia, Jéssica, as minhas próximas, as que conviveram com o caso. As que conviveram e sabiam da história. Porque não tem como falar da minha história sem falar do que eu passei, né? Da violência psicológica, não tem como falar do abuso. Você, pra sempre, Ju, vai ser uma voz ativa, né? Tem que sempre relembrar o caso e tal. Mas também você tem que querer, né, Danúbia? Ela tem que querer. Pode chegar uma hora que ela diz, eu quero mais não, eu quero viver. Mas tem gente que não entende essa escolha que as pessoas têm na vida, entendeu? Tipo assim, todo mundo começaram a criticar assim, postura e tal. Tudo bem, a gente tem que ter posicionamento. Se você quer prover de internet e tal, você tem que escolher o seu nicho e ter o seu posicionamento, né? Mas eu acho que a espontaneidade das pessoas também precisa ser respeitada. E eu nunca fingi ser ninguém que eu não era. Não. Eu tenho 35 anos, daqui a um mês eu faço 36. Político aí. Juliana, toda foto que você tira, todo mundo vem me perguntar. Eu tirei 2 fotos com você, tá namorando, tá ficando assim. Não, ela é assim, ela posta foto com os amigos, né? Inclusive eu também, ela postou foto com um cara bem bonitão. Aí eu disse, eita, felicidades. Mas eu falei brincando, né? Mas ela disse, não, é um dos meus melhores amigos, ele é gay, né? E quanto a isso também, Juliana, todo mundo não pode tirar uma foto com ninguém, não, né? Não pode mais tirar foto com ninguém. E aí, até... Quando eu tirei uma foto com ela, ela disse, tá preparado pra possivelmente se sair algum blog, tem algum problema? Eu disse, não, tranquilo. Porque ela disse, eu tirei uma foto com um colega meu lá de uma pessoa aí. Aconteceu. E aí saiu em blog e tudo mais. Saiu em blog, cara. Saiu em blog, deram um zoom na cara do rapaz e tudo mais. Foi uma coisa assim... E aí eu até brinquei com ele, eu falei que ia acontecer. Aí ele falou, acho que não. Eu disse, acho que sim. Sem querer criou. Mas isso é normal, né? Ela sai de... Tinha quantos seguidores, Juliana? Eu tinha 3 mil e pouco. Sai de 3 mil pra bater quase 1 milhão. E outra coisa, Danúbia, 1 milhão que ela quase bateu, ela perdeu um pouco agora, né? Mas tá nessa Mas faixa. É o que aconteceu comigo também, sabe? Meu Instagram deu uma super bombada. Como é que é o nome? Orgânico, curioso. É orgânico, Ela não comprou, você não compra. Não comprei. Tem muito fake, né? Sim. Claro, mas... E acontece muito das pessoas
pessoas assim... E tem gente que não tá seguindo ela e fica olhando. Fica olhando. É muito grande Muito. a taxa de visualização e não seguidores. Exatamente. Porque sabe que é aberto, eu vou lá e olho. Eu lembrei agora do que eu tava... E eu tenho contrato com empresas que eu não posso fechar meu Instagram, senão provavelmente eu já teria fechado. Então, mas E aí, não faz sentido, você não ia ser uma influencer, né? Eu Instagram lembrei... fechado, quase 1 milhão de seguidores. Eu lembrei agora o que eu ia dizer. É que eu nunca fingi ser alguém que eu não era. Então, assim, eu frequento Festa Rave tem quase 15 anos. Isso. Eu gosto de pagode, eu gosto de sair para tomar minha cerveja à noite. Eu nunca disfarcei, nunca neguei isso. Isso não me deixa menos do que ninguém, não me deixa menos profissional, não me deixa menos capacitada. Eu sempre gostei disso e eu nunca precisei esconder disso, isso nem da minha família. Então, assim, que fique bem claro que eu sempre fui essa pessoa e eu não estou atrás de esconder essa pessoa que eu sempre fui. Você vive dentro da lei, né? A gente vive dentro da lei, paga os impostos. O meu réu primário está intacto. Exatamente, paga os impostos. Então não sei até quando, posso me adequar a um amigo. Você não pode se adequar à vida que a Danúbia quer que você viva. Exatamente. Você tem que ser você, né? Dentro dos seus limites, respeitando ela, mas que fique claro que eu jamais... Por exemplo, você gosta de sair nas noites, Danúbia já fica mais em casa, entendeu? Mas é a fase. Exatamente, é uma fase. Mas nem por isso ela é invasiva dizer, tá saindo direto. Não, e nem eu aceito que ninguém faça isso. Quem tá saindo é você, 35 anos, paga com seu dinheiro, entendeu? Minha mãe... E nem você também tem o direito de dizer, só fica em casa, não sai, tu é nova. Minha mãe não se mete nisso. Minha mãe, que é a pessoa que tem mais autoridade na minha vida, ela não tem essa coragem. Ela sai e vai junto também. Ela sai e vai junto, se ela tiver oportunidade, é porque ela não mora aqui. Eu costumo dizer assim, eu tenho amigos que eles querem, amigos não, né, colegas, que eu vivesse de acordo com o que eles querem, né? Mas eu costumo dizer uma frase que é assim, ó, todo mundo pergunta se você tá bem, qual é seu carro, qual é seu emprego, o que você tá fazendo, se tá namorando, mas a última pergunta que eu acho que devia ser a primeira que ninguém faz é assim, ó, você é feliz? Você tá feliz no momento? E outra coisa, ninguém é muito pergunta. mais fácil a gente usar a nossa régua com a vida dos outros, né? Isso é muito comum também. É você impregnar sua verdade naquela outra pessoa. E aí, se forem pilhar em toda vez que eu postar foto com alguém e achar que eu tô namorando com esse alguém... Ela já tinha tido uns 10 namorados. Uns 10 namorados. Vai ficar bem difícil, viu? Ei, Ju, e acontece um negócio desse, Natal é pequeno, né? Principalmente bem no ambiente que você vive assim, que é centro província. e zona sul. De vez em quando quebra pra zona norte, mas é mais pouco, né? Mais raro, né? Eu ir pra zona norte? É mais difícil. Porque... centro ali, né? Centro histórico, Ponta Negra, não tem nem muito o que fazer, né? Perto de onde a gente mora já tem um nicho pra explorar. Então é muito vista, né? Eu tava no samba, né? Com ela lá no samba, o povo filmando, pô, eu vi ela só, vai filmando mesmo. Porque alguns filmando pra dizer, ó, a menina aqui, outros com julgamentos, né? Bebendo, não sei o quê. Oxe, vai viver mais não? Como se... eu não tive minha liberdade privada porque eu não tive motivos pra isso, eu não tenho motivos pra isso. Então, assim, eu vou vou usufruir do meu livre-arbítrio, desde que não prejudique o outro. A vítima nunca pode ser culpada. Exatamente. Não, ela sofreu agressão porque... Não, amigo. Então, ela podia ser a pior mulher do mundo. Ele jamais tem o direito de fazer isso. Nunca podemos culpar a vítima. E eu gosto do estilo do Vila boêmio. Eu nunca deixei de trabalhar por isso. Nunca deixei de pagar minhas contas por isso. Então, assim, que não fique a impressão, encanto nenhum, encanto algum, que eu tento passar uma imagem agora de ser alguém que eu não sou. Eu sou uma ativista, eu sou feminista e eu sou defensora das causas. Todas as causas que incluem o direito das mulheres. Mas eu não estou tentando ser espelho de perfeição para ninguém. Não tenho o menor interesse nisso. E, assim, continuo vivendo a vida que eu sempre lutei para viver, sempre batalhei, sempre tive autonomia para isso. E, assim, desde que eu não prejudique você nem outra pessoa, ninguém tem nada a ver com isso. Então, é um recado gentil, talvez não tão gentil, mas que, assim, eu acho que a gente deve respeitar a individualidade do outro e a subjetividade do outro. Desde que não prejudique sua vida, eu acho que tem que cada um ficar na sua com as escolhas dos outros. Perfeito. E você, Danúbia? Nessa rede de apoio que você deu, o que você aprendeu... Que você também sofreu, né? Eu aprendi que a rede de apoio precisa muito de apoio.
Danúbia me falou uma coisa que é verdade. Às vezes a gente apoia a conversa, mas às vezes a gente precisa também, né? De um apoio. Sempre, gente. Mas porque... Psicólogo tem psicólogo. E é isso. Porque ver você, Danúbia, muitos viram você como uma pessoa de imagem forte, né? Ela tá dando um apoio, ela tá tomando a frente, ela tá se responsabilizando, então ela não precisa de apoio, ela tá bem, né? Porque se você tá dando apoio a uma pessoa, você também não vai mostrar fragilidade. Mas né? eu acho que a vida ela é um balanço, sabe? Pra você ter um equilíbrio, multifatorial. Entendeu? Isso. Tipo assim, se você tá num relacionamento e quem tá com você, ela desce... Você automaticamente, eu acho que isso é empírico, assim, deve ser genuíno da pessoa. Ela tenta subir um pouquinho para equilibrar aquela outra pessoa. Porque querendo a gente se contagia, né? Em relações de amizade, em relações familiares. Só que o que acontece, às vezes, que fica muito desproporcional é o outro lado sempre cair e você sempre ter que ser o mais forte, né? Então, assim, o balanço... ele é necessário, mas o desequilíbrio, ele não é necessário. Mas... Eu tava lendo um dia desse, mas já faz um tempo, eu não sabia, né? Relacionamento hoje tá muito difícil, né? Seja qual for, né? Cara, mas a maior causa de separação é financeiro, né? Não é nem, a segunda é traição. Crises financeiras. Gente, a vida adulta, boleto pesa demais. Isso. Boleto pesa muito. Crise financeira. Como ninguém quer esperar muito hoje, então eu tenho um colega que, há muito tempo, né? Ele disse assim, rapaz, eu gosto muito, amo muito, mas assim, quando eu tava solteiro, todo final de semana eu tinha R$200 pra sair pra gastar. Agora eu não tenho nada, pô. Vou acabar. Olha, eu acho que é tudo questão de equilíbrio também. Já eu conheço pessoas que, se tiverem solteiras, são bem mais estragadas do que quando estão num relacionamento. Porque, às vezes, qual é a proposta do relacionamento? Também ele dá foco. Planejamento, estratégia de vida, vamos construir, né? Eu vou construir algo com alguém. E assim, depende muito do ponto de vista também. Se o cara vê que ele tá só perdendo, realmente é desvantajoso para ele. Mas às vezes você não tem R$200 disponível, mas você tem uma aplicação na poupança, você tem uma viagem programada, você tem conforto na sua casa. É muito questão do que é prioridade. Eu acredito nisso. Eu fazendo um estudo... que eu pensei em fazer, mas agora eu penso também, né, fazer psicologia, né? Eu percebo assim que as mulheres hoje em dia tem 3 tipos de mulheres, né? Tem a que ela vê o que o homem pode proporcionar para ela, né? Ah, eu quero ir para tal canto, né? Tem a mulher que ela vê o corpo, ela não quer saber o que você tem, nada, né? Ela só quer ver sua beleza. Ah, ele é lindo, ele é bonito. E tem a mulher que quer relacionamento, né? Da mesma forma que tem esses homens também, né? Então a gente, como ela disse aí, a gente tem que filtrar, né? Depende do seu propósito, né? O que é que você quer? Exatamente. Então... Fale mais, Ju. A gente tem que filtrar. Falou sobre relacionamento. Com certeza. Ju, sua vida solteira agora, como é? Pretende casar, se relacionar? Ou tá de boa, se aparecer alguém e tal? Não, mas qual é o seu principal objetivo hoje? Que eu recebo muitas perguntas, entendeu? Se você quer um cargo político, que ela já esclareceu. Se você vai se candidatar a deputada, se vai esperar a vereadora, se vai ser sempre isso. Exatamente. Não, eu não tenho proposta. Eu não tenho proposta. Porque assim, foi tudo muito rápido, né, na vida dela. Ela vem 3 mil seguidores, sofre agressão. Aí, como o Danúbia disse, ela não tinha projeção, né? Aí foi quanto tempo, assim, Danúbia, depois do que começou a tomar a projeção, assim? Foi um dia, 2? Não, quando descobriram o Instagram dela, tava fechado. O Instagram dela era fechado, né? Não, você falou assim, o vídeo. Aí foi foi no domingo, não? Não, assim, isso aconteceu no sábado. Aconteceu no sábado o episódio. E aí, no domingo, a pessoa já tinha o vídeo, só que ela esperou, só que tava tendo aquele caso do Pica-Pau, que teve uma repercussão grande no mundo criminal. Lá no Portal do Sol, aqui em Natal. Sim, aí todos os jornalistas estavam lá, graças a Deus. O pior que eu falei isso no hospital, eu disse, Juliana, olha, se não fosse o Ribuliço Pica-Pau, porque até os seguranças do hospital, eles ficavam vidrados, era 24 horas, assim, o BBB, o que está acontecendo no Portal do Sol. Aí, aí foi no sábado. Aí foi no sábado, aí seguraram no domingo o vídeo, que já estava em posse de quem vazou. E aí, na segunda de manhã, saíram disparando para todos os jornais e blogs. A gente tava no sofá, eu tava esperando uma amiga minha ir me render para ficar com ela para eu sair para trabalhar.
Sem saber, né? Sem saber. E aí, quando você abre o Instagram... Eu abri o Instagram... Cara, foi uma coisa que eu não sei... Eu nunca vou ser capaz de explicar isso. Nem eu. A gente foi abrindo o Instagram e eu fui travando. Tipo, tudo O passando. explorar era ela, né? Era só isso. E aí a gente olhou... Eu disse, vou ligar a TV. E não tinha visto o vídeo, Liguei né? Você? Eu tinha, infelizmente. Tinha. Eu liguei a TV... Tava lá no lá. jornal da hora do almoço. E aí, vazaram também o meu número de telefone. E o meu também. Isso já, no caso, segunda. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Aí começou, né? E aí começaram. Aí Eu foram disse, Ju, jornais, você não Brasil, tem... Ela tudo. não queria. Ela tava relutante Claro, com isso. sim. Só que eu disse, Ju, você não tem mais o que fazer. Eu né? abri meu Instagram. Você... Conta sua história agora. Agora conta sua história. Até porque, qual foi a intenção de falar? A intenção de falar foi que meu caso não caísse no esquecimento. Porque as medidas, elas só foram tomadas, só teve a proporção que teve, só teve a repercussão que teve, só ficou preso em audiência de custódia, foi mantido, foi convertida à prisão. Convertida, como é que é o nome? Tem a temporária e a provisória. De provisória para temporária. De provisória para temporária. Desculpa, Carol Renata, se a gente tiver trocado. Porque, por causa da repercussão, porque a gente sabe de vários casos que tem por aí de que não acontece isso, entendeu? Só que pela repercussão que teve, qual é o juiz que ia assinar uma liberdade de alguém depois de todas aquelas imagens? E eu fiquei no elevador justamente como forma de protesto, foi como forma de... Nunca tinha acontecido, mas eu senti. Eu não sei se vocês acreditam em Deus, eu acredito em Deus. Acredito. Então, assim, mas como é que eu já escutei até gente falando assim, mas se nunca aconteceu, como é que ela sabia? Eu senti. Intuitivo. Eu Isso. senti que tinha alguma coisa de errado. Nunca tinha acontecido nenhum caso de agressão eu nunca tinha sido agredida. Só que eu senti que naquele dia tinha alguma coisa de errado. Isso, E eu, intuitivamente, fiquei no elevador. E não saí de lá, porque fora do elevador não existia câmeras. Só existia dentro do elevador. Se tivesse áudio, né? Tem umas câmeras que tem áudio. Então, Era porque escutava. questão de privacidade É, é também proibido tem que tenha. isso. Agora, assim que tudo aconteceu, uma profissional entrou em contato comigo perguntando se queria que fizesse a leitura labial, que é um serviço que custa entre 8 a 15 mil. Caramba, E ela ia se disponibilizar para fazer gratuitamente para mim. Só que quando nós entramos em contato com ela estava de férias, infelizmente, porque foi verbalizado antes dele começar a tentar me matar, ele falou que eu ia morrer. Então, assim, seria fundamental, porque é uma perícia forense. Então, é um trabalho sério, especializada nisso. Aí, por isso que não pode ter câmera nos ambientes. Câmera não pode ter áudio, por questão, né, de privacidade. Mas aí foi essa questão. Então, assim, intuitivamente eu fiquei lá. Assim como intuitivamente eu apertei no botão do 16º para que quando ele parasse de segurar a porta, o elevador descesse. Porque senão ia ter que esperar alguém solicitar o elevador para ele poder se movimentar. Então, assim, foi tudo muito intuitivamente. Deus falou muito comigo naquele dia. Inteligência, né? A força mental também. Tá com sede? Tomou água aí todo dia? Tô de boa. Ju, me diga uma coisa, pra você manter a forma, tá tomando Monjaro? Não. Nem precisa, não precisa não. Eu não preciso de Monjaro assim, né? Eu tô com uma nutricionista aqui, a gente vai falar de um tema aqui que é a maior sacada da indústria farmacêutica no momento mundial. A maior sacada, né? É um dos maiores medicamentos, né? Isso. Na verdade, assim, Tizerpatida Monjaro. De projeção, né? Vou fazer assim só um breve respaldo sobre. Eu e você, viu? Certo. Na verdade, eu vou falar o nome comercial e depois vou explicar o hormônio, né? O Ozempic, ele surgiu... Veio primeiro. Ele veio primeiro, a semaglutida. Por quê? Nós temos um hormônio... Galera, aqui eu tô com Danúbia, né? E ela tá nesse foco também, nutricionista, né? Isso. Então, ela atende pacientes que estão fazendo uso. Isso. E é muito importante. A eu gente sou vai falar sanitarista. desse tema, porque é um tema... Eu sou sanitarista, mas toda nutricionista ela tem um pé na clínica, porque as pessoas cobram, a visibilidade do profissional é sempre agregada à clínica. Então, assim, nós temos um hormônio
pós-prandial, que a gente chama, que quando você faz suas refeições, o intestino libera, né? Chamado incretina, que é o GLP-1. Ele já existe no nosso corpo. E o que é que ele faz? Ele aumenta a saciedade e ele regula a glicose no sangue. Retardando o... Regula a glicose, que você disse, né? E retarda o esvaziamento gástrico, né? Isso, mas até então o foco não GLP-1, seria isso. GLP-1. Aí, Danúbio, eu quero que a gente fale um tema mais... dentro desse tema, né? Que a gente fala mais aberto, né? Isso. GLP-1 a gente explica, claro, que é o hormônio que a medicação, ela atua, né? Mas que a gente fala mais aberto pro povão entender, pra galera. Não, mas essa é a ideia. Mas assim, as pessoas precisam entender de onde saiu isso e por que chegou aqui agora, entendeu? Então, isso foi nos anos 90. Nos anos 90. E aí, a indústria farmacêutica, que é uma das mais poderosas do mundo, falaram assim, vamos pegar esse hormônio, vamos dar uma potencializada nele, porque ele atua no nosso corpo. Sabe aquela sensaçãozinha quando você termina de comer, faz... Ai, tô com o bucho cheio, tô meio cansado. O bucho. Pronto. É o GLP-1 natural Isso. do corpo agindo. Deram uma turbinada nesse hormônio, começaram a testar ele em grupo de diabéticos. Pra quê? Qual era Tipo o primeiro 2. interesse? O primeiro interesse era só controlar a glicose. A galera tava perdendo 20 a 30% do peso corporal. E aí falaram assim, opa, nós temos uma arma aqui contra a obesidade. Entendeu? Foi daí que surgiu a semaglutida, que é o chamado agonista do GLP-1, e começou a ser usado em grupos de diabéticos, né? E aí, assim, a indústria não para. Começaram a ver e falaram assim, se a gente pegar outro coleguinha desse hormônio, uma incretina, dar outra turbinada nele e juntar os dois, para ver o que acontece. Foi onde surgiu a tirzepatida, que é o GLP-1, e o GIP. Isso. Aí o GIP ele entrou como, gente? O GLP-1, ele aumenta aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, desculpe. Ele controla a glicose no sangue, ele dá saciedade. E o GIP, o que ele faz? Dá uma acelerada no metabolismo na queima de gordura. É onde surgiu a tirzepatida. Eu acredito assim, veio para ficar. E daqui a uns anos, o que acontece? Vai ser obeso, vai ter obesidade, vai estar acima do peso, quem realmente quer, ou quem não tiver condição de usar essa medicação, né? Até outras que virão. Isso. Porque, por exemplo, até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou agora, e ele disse que perdeu 18 quilos. E olha que ele tem 80 anos, né? Disse que nunca se sentiu tão bem, né? Exatamente. Assim, até então, a molécula ela vem se comportando de forma muito benéfica, né? A gente não sabe daqui a 10 anos se ainda vai ser muito Mas tá boa. melhor. Mas já estão estudando o acredito. terceiro agonista, Isso. que eu prefiro não comentar por Isso. enquanto, né? Porque eu tenho trabalho de acordo com a Anvisa. Então, vamos lá. Mas já existe o além da tirzepatida, viu? Tirzepatida turbinado. Já tá por aí. Só que ainda tá em estudo ele. Eu acredito muito que, hoje em dia, todos os profissionais de saúde, você vê médicos defendendo, você vê nutricionistas defendendo o uso, porque nós temos uma arma muito potente contra a obesidade e pelo fim das cirurgias bariátricas, que são extremamente estressantes para o metabolismo. Eu acredito que está sendo extinguida, né? Cada vez mais a cirurgia bariátrica. Na verdade, assim, a cirurgia bariátrica ela sempre foi o último recurso do médico. Isso. Né? Porque a gente sabe que a obesidade ela tem um fundo emocional muito pesado. Então, é muito do mental, do psiquiátrico mesmo do paciente. E, assim, rotina alimentar não iria tratar aquilo. É tanto que, se você pegar um paciente pré-cirurgia bariátrica, ele tem que ter um acompanhamento muito profissional muito grande, até se decidirem fazer a cirurgia. Então, hoje você pode deixar uma pessoa saudável, livre de uma situação pré-diabética, de uma doença metabólica. A tirzepatida, ela atua muito nas inflamações corpóreas. Então, assim, já tem estudo dela sobre fibromialgia, lipedema, que foi o meu interesse, inclusive, foi a ação dela sobre o lipedema. E a tendência é melhorar e continuar benéfica, né? Como eu disse, se tratando de ciência, ela muda constantemente. Nós não sabemos o futuro, mas o presente é muito promissor e positivo. Eu sou muito a favor, né? Dou muita ênfase ao Mundiaro hoje.
Ele Mondiaro tira é sua, marca, né? Ele tira sua... eu gosto de falar Mondiaro, Mondiaro que é porque mais, é população, mais Mondiaro. popular. Tira a compulsão por doce, tira a ansiedade, né? Tá sendo agora feito um estudo que ele tira até o vício em bebida alcoólica. Agora E sim, cigarro também, tem pessoas que relatam protocolo, né? Qual é o protocolo? Porque o estudo fala o seguinte, você tá fazendo uso do Mondiaro, né? O que acontece? Se você perder 10 quilos, 25% é de massa muscular. Entendeu? Então tem que estar alinhado a uma boa dieta, a musculação, a um exercício físico, né? Eu sei que tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não quero saber de massa muscular, eu quero entrar na roupa, eu quero curtir o carnaval, eu quero botar um top, eu nunca me senti tão bem. Concordo, né? Aceito. Só que quando perder massa muscular demais, aí às vezes pode ser tarde, entendeu? Para recuperar. Né? Fale mais aí. Exatamente. Não, hoje em dia muitas pessoas vêm com os seguintes comentários. Mas quando para, ganha tudo de novo. Ganha se você não tiver estratégia, entendeu? O rebote, ele é real. Os efeitos, eles são reais, mas eles são controlados com estratégia, gente. Então, imagina só. O seu corpo, o seu metabolismo, ele não atua em conjunto com as nossas vontades. Ele tem um mecanismo próprio de reparação para qualquer coisa. Então, se eu sou uma pessoa que eu dou os estímulos errados para o meu metabolismo e aí entram duas moléculas que eu não estou acostumada, fazendo a ação de hormônios importantes, substituindo, na verdade, quase hormônios importantes, o meu corpo ele vai responder. Você perde a vontade de beber água. Isso. Aí, assim, eu não tô nem bebendo água, tô comendo quase nada, eu perdi 10 quilos em um mês. Aí, pare para você ver. Você vai ganhar os 10 quilos de novo, quiçá mais do que os 10 quilos. Isso. Porque aí eu entrei em platô, Danúbia também, isso vem muito. Porque, gente, se você não sente vontade de beber água, você precisa beber água para diminuir o efeito colateral. Porque o músculo, ele vai reter a água. O seu corpo, ele vai reter água. Então, eu estou fazendo uma dieta de 300, 400 calorias por dia e estou tomando a tisapartida. Você vai ter rebote. E você vai ter platô, porque o seu corpo ele vai estacionar. Qual é o entendimento dele? Essa galera aqui não está nem se mexendo, não está bebendo água, não está entrando alimento, vamos economizar o que a gente tem. O platô é isso. Opa! O platô é isso. Eu vi uma reportagem que existe, já estão falando, né? A era antes Mondiaro e a era pós-Mondiaro agora, né? Eu estou muito otimista. Você tomou? Eu espero que... Estou fazendo uso, sim. Estou na 3ª semana. Porque eu tenho lipedema local, né? O meu bracelete é totalmente desproporcional. Então, eu já vim de um quadro de obesidade da minha adolescência e fui estudar nutrição também para me tratar. A realidade foi essa. E eu sempre me vejo muito. Assim, a gente, quando é obeso uma vez, a gente não deixa de ser obeso. A mentalidade sempre vai ser a mesma. O medo do reganho de peso, ele é real. Mas estão falando que a medicação, o Mondiaro, ele atua no cérebro, né? Para tirar essa compulsão por doce e mas essa ele atua educação alimentar. Enquanto uso. Mas quando você suspende, a compulsão volta, gente. Então, eu sempre digo para as pessoas... o que é que eu costumo dizer? Dan, tô tomando água. Mas eu vi outra reportagem, outro estudo... que quando você faz um uso de médio a longo prazo, também esse rebote que ela está dizendo aí é mais longo também, né? Isso. Você não vai voltar com a compulsão rapidamente. Por doce, não. É mais longo. Então, é tudo biológico e adaptativo. O nosso corpo ele é adaptativo e ele responde ao tempo de estímulo que a gente submete ele, entendeu? Isso. Mas essa questão emocional, gente, ela é muito pesada. Por quê? É o que eu costumo dizer para as pessoas. Dan, eu estou tomando água direito, eu estou fracionando as refeições. Quando eu entrar no platô também, aumente a ingestão calórica e comece com um treino de força. Então, tem consultorando que, tipo assim, aumenta a dose, diminui a ingestão de calorias. Como é que pode, Dan? Meu peso estacionou. Eu disse, você está poupando energia. Aí está fazendo o quê? Só caminhada de comece uma musculação, porque você vai dar um choque no seu metabolismo, ele vai dizer, opa, vamos gastar energia. Isso. Vamos gastar energia que o caba, ele está comendo. Agora, e ele está treinando. Porque assim, foi feito... Assim que surgiu, né, chegou aqui no Brasil, então foi feita a cabeça de muita gente que disse assim, a primeira dose você já perde 5 quilos na semana. Então, mas isso é real. É real, mas já não está mais, como você disse aí, né? O seu paciente aí não estava ingerindo a quantidade de proteínas certa. É justamente pela questão da regulação mental, entendeu? Agora, também tem aqueles casos que a pessoa perde medidas, né? Não perde... Eu confio mais, gente, mas ó... Você me dá quantos quilos aqui? Vocês me dão quantos quilos?
né? Me informa meu peso, olhando meu corpo. Eu Não, tenho 95. sinceramente, olhando pra você, Sim. o seu IMC é de alguém com sobrepeso. Sobrepeso é obesidade. O Pronto. seu IMC. 95 quilos. Não tem Exatamente. gente da minha altura, né, que é obeso, né, com 95 quilos. Então tem isso. Tem que olhar no espelho também, né? Exato. Juliana que tá fazendo uso. Mas eu não cairia fácil nessa não, viu, Renan? De quê? Qual é o meu peso? Qual é o meu peso? Mas, Qual é o gente, meu não, peso? mas sério, um recado agora para as pessoas que ainda têm dúvidas de uso. Procurem psicólogos. E outra coisa, Renan, tá fazendo tudo direitinho, estacionou, olha o cortisol. Estresse engorda. Estresse engorda. Privação de sono engorda. Eu tive problemas metabólicos com a minha vida inteira porque eu tenho distúrbio de sono. O sono, gente. ele tem que poder ela restaurador. O que ela tá dizendo aí, a Exatamente. gente tá fazendo uso hoje em dia da tecnologia, né? Ele é uma medicação muito boa, mas ela é uma muleta. É multifatorial. É uma muleta, é uma relação multifatorial. Você tem que treinar, tem que dormir bem, tem que bater as proteínas, ingerir as calorias. Cuide da sua cabecinha. Isso, psicológico, mental. Psicológico. Entendeu? Porque nem toda hora você vai ter condição ou vai conseguir fazer o uso contínuo dessa medicação, né? Uma hora você vai E parar. nem é o certo, gente. A gente tem que aprender a criar a nossa autonomia, entendeu? Tipo assim, eu tenho que ser escravo de remédio para me manter no peso que eu desejo. Não, você tem que trabalhar a sua mente e o remédio vai lhe ajudar a chegar no seu objetivo. Tem que ser uma ferramenta. Exato. Eu vou dizer um Exatamente. aqui que a galera fica me perguntando. Olha, só fala mal do Mondiário hoje quem não tem dinheiro para tomar ou quem não conhece, pô. Quem não não tem o conhece. mínimo de estudo, não foi fazer uma pesquisa. Entendeu? Não tem como falar mal. É uma medicação americana, que ela saiu patenteando em vários países. E você sabia que com essa medicação reduziu em 30% o maior índice de redução de obesidade dos Estados Nos Unidos? Estados Unidos é o país com o maior índice de maior obesidade. índice de obesidade foi reduzido. Foi. Entendeu? Agora, você tocou num ponto importante, só pra gente fechar essa parte. Não, A Monjaro, que é a marca, né? Ela patenteou em vários Ela países. gosta de falar que mas Mondiário é... Não no Paraguai. No Paraguai, gente. O Paraguai tem fabricação própria. Mas não quer Porém, dizer que é ruim, que é falso. Não Só quer não dizer pode que a sair do molécula país. Pode, seja não, ineficaz. ele Calma, não pode trazer calma. pra cá, não, né? Isso não simboliza que a molécula seja ineficaz. O que é que acontece? Nós temos órgãos reguladores. Nós temos a Anvisa aqui, nós temos a Dinavisa lá no Paraguai. Então, a Dinavisa, ela regula todas as marcas, mas a Anvisa chega e fala assim, eu vou fazer os meus testes, eu vou comprovar se essa molécula é boa e eu vou regularizar a entrada dela no Brasil. Isso. Então, hoje, nós temos algumas marcas Que que não não entram, são, estão proibidas. são proibidas e algumas têm uso restrito, que só entra com a receita aqui no Brasil. Mas todas, gente, todas são a tizepartida, que é a mesma molécula do Monjaro. Só que os Estados Unidos ele não conseguiu patentear o Paraguai. O Paraguai foi mais esperto. Exatamente. Eu quero dizer assim, vocês que querem fazer o uso, que procura a gente, procura indicação, né, nutricionista, Não um tem personal trainer. preconceito. Não tem um preconceito. Usem. Quem fala mal, porque é uma muleta, é andar com a tecnologia. Porque a gente pega o Uber, né, para chegar mais rápido ao Exatamente. determinado local, né? Porque a gente tem internet. Né? Então, é a mesma coisa do Mundial. Eu quero perder peso, não tenha vergonha. Mas isso já tá acabando, né? Das pessoas terem vergonha. No começo, Isso, dizendo, eu não consultam tô tomando. muito, sabe? Hoje é até prazeroso. Eu tô tomando Mundial. Acabou-se. Eu faço uso É pra de você esteroide ver, né? anabolizante, mas é com meu dinheiro. Pra você ver, os tabus, eles precisam ser quebrados. Tabu com os esteroides. Com os esteroides, por exemplo. Teve muita gente que já tirou muita onda comigo. Como se eu me incomodasse com isso. Como na se ré isso da fosse... voz de bomba. Da voz de bomba, a voz de hormônio mesmo. Eu pesava 44 quilos. Agora eu tenho 64. Agora eu tô com 60 porque eu não consegui recuperar o meu peso. Chegou até mais, né, amiga? Mas eu cheguei a 70 quilos e eu tava muito bem, obrigada. E eu não tenho, olha, a diferença do remédio e o veneno é a dose. É a dose. Isso, a dose. Então, assim, é uma relação se multifatorial. instrua. Eu tomo anabolizante, mas não quer dizer que, se eu morrer amanhã é do anabolizante. anabolizante, É não. da bomba. Não é. Depende se eu tenho alguma comorbidade. Certo? Exato. Depende da minha dosagem, como ela vai sair. Exatamente. Da frequência. Pô, ele tava tomando todo dia, 6 ml, 10 ml, tava louco. Então teve um erro por trás, entendeu? Pra chegar a ter um infarto. E assim, se informem, informação nunca é demais. A internet tá aí, não é só para usar Tinder, não é só para usar
Instagram, existem outros sites além desses. Em relação a essas substâncias que a gente está trazendo, né? A problemática, vejam sempre a procedência. A procedência e a dosagem e os riscos. Será que vale a pena você encarar esse risco? Para você vale. Porque às vezes o que vale a pena para mim não vale a pena para ele. Tem pessoas que vão me perguntar, E tá tudo vou tomar certo. 2,5, eu tô comprando vou usar você como exemplo, Danúbia, é confiável? Eu digo, eu não sei, você confia nela? Eu não sei, ela é não, sua você amiga? diga que é. Não, tô dando um exemplo, né? Ela é sua amiga? Essa Olha pessoa é esse sua amiga, você concorrente, confia? né? É porque hoje em dia estão vendendo fracionado, né? Sim. E cabe a gente ver a pessoa que tá vendendo Exato. ali e confiar. Mas isso aí é em relação Isso. Isso aí é em relação à reputação de tudo, né? De tudo. Então, assim, as pessoas... Existe um tabu. Eu tenho muita raiva da ignorância, sabe? Da ignorância, da falta de conhecimento. Você não ter conhecimento não é vergonhoso, mas você morrer sem saber é vergonhoso. Você falar sobre o que você não sabe é Você vê aí o vergonhoso. sucesso, por exemplo, dos esteroides, né? Um Ramondino da vida. O cara, enfim. Eu não tenho menor pretensão de ter um corpo de alguém que é fisiculturista, mas eu tenho muita facilidade no meu peso cair. Então, eu tive que dar uma parada esses tempos, porque eu não estava praticando exercício físico, não teria nem sentido, né? Não faria nem sentido eu usar anabolizante. Estou enrolando meu pai no microfone. Eu usar anabolizante sem treinar. Mas, assim, se informem, gente. Informação é legal, informação é importante. Certo? É vital, informação É vital, é necessário, para não sair falando besteira por aí. Eu não me incomodo com o fato da minha voz ter sofrido alteração. Não se incomode você também. Eu estou bem com isso, fique você também bem com isso. Porque essa não é uma forma de me agredir, porque às vezes tentam me xingar de algum jeito, desse jeito. Eu não estou preocupada com isso. Se fosse vocês, eu também não ficaria. E é isso. Fecha Depende muito Gestalt. dos efeitos Fecha colaterais. Gestalt. Ele foi um bate-papo muito bom, excelente. Eu quero que vocês, cada uma, deixem uma mensagem aí de reflexão, autoestima para as Certo. mulheres. Começar com você, Juliana. Pode deixar uma mensagem aí que você queira, né? Para as Eita, mulheres. Deus. Certo. As mulheres que lhe procuram, né? Para as que lhe seguem, né? Primeiro- Para os haters. né? Haters. Não, para os haters eu só deixo desprezo só. Eu não deixo Pode mensagem, deixar a não. mensagem aí que você... Mas é assim. Mas eles vão ver. Primeiro, eu gostaria de Joga tudo. dizer que, infelizmente, eu não tenho como ajudar as pessoas agora. Mas está nos meus planos eu ter recursos, eu ter uma forma de ajudar as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Eu estou batalhando para isso. No off, muita coisa acontece. Eu estou batalhando para isso. Eu estou tentando fazer com que isso aconteça. Eu espero que... É uma idealização que eu tenho. É uma perspectiva maravilhosa. Né? Então, assim, por enquanto eu não tenho como ajudar. Se eu tiver alguma forma de ajudar, que vocês saibam, por favor, me avisem, porque eu jamais me negaria a ajudar com recursos para isso. Mas, assim, se você estiver vivendo alguma situação de violência, se você conhecer alguma mulher que estiver numa situação de violência, seja apoio para ela da forma que você conseguir ser. Além de você denunciar, você, mulher que está passando por isso, a sociedade tem o papel de fazer de dar esse respaldo a essa mulher que está passando por algum tipo de necessidade desse acompanhamento. Então, não abandone essa mulher nesse momento que ela precisa. É um dever de toda a sociedade acolher essa mulher. E para as mulheres que estão passando por isso, que encontrem forças para sair disso, seja ela financeira, que inclusive já existe lei para as mulheres que mesmo que não colaboraram para o INSS, para que elas tenham esse respaldo. Lembrei disso agora, Renan. Existem mudanças bem significativas. Existem mudanças significativas. Esse ano nós fomos num congresso nacional, nós fomos numa... Qual é o nome? Nós fomos em Brasília, numa conferência de direito das mulheres. Não tinha a ver com partido A nem partido B. Não. E lá foi assinado muitas coisas, muitas leis, muitas mudanças para facilitar a vida das mulheres. Inclusive, mulheres que nunca contribuíram com o INSS, elas têm o direito, hoje em dia, de ganhar um benefício para que elas possam se reerguer e sair de perto dos seus agressores. Então, denunciem, saiam de perto e quem puder, dê suporte para essa mulher.
E obrigada pelo convite, obrigada por todo o suporte que eu recebo na internet, virtualmente, pessoalmente, das pessoas que me acolhem, me abraçam, falam comigo, deixam uma mensagem. E eu espero muito dias melhores para nós. Show. Você, Danúbia, pode fazer sua reflexão aí. Fazer uma reflexão assim. Eu não tenho. A mensagem que você quiser deixar. Não tenho um propósito específico de vida, né? Como uma boa libriana. Mas um lema que eu sempre tento levar, e assim, eu vejo que realmente a colheita, nada que você faz nunca é em vão, viu? Nada que você faz pelos outros, Exatamente. inclusive, nunca é em vão. Eu acho que a gente tem que olhar para o outro e tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Exatamente. E é por uma questão de humanidade. Então, assim, a gente vive numa sociedade que as pessoas precisam sempre apontar e inferiorizar as outras para se sentir menos pior consigo mesma, né? Só que existe aquelas coisas que a gente escuta da nossa mãe e da nossa avó. Quando você aponta um dedo pro outro, vem 3 voltando para você. A lei da ação e reação, ela é muito, muito real, gente. Então, assim, é uma coisa que a gente tem aprendido, eu e Juliana, porque a gente era de compartilhamento de desgraça o dia todinho. A desgraça chega, viu? Isso. Ela chega. Mas a gente está na fila da exaltação, em nome de Jesus. A gente vai ser. Já estamos. Então, assim, vibre em abundância, gente. Vibre em felicidade. O dia tá difícil. Método CIS aí, obrigada, Senhor, por tudo. Sejam gratos. Obrigada mesmo pelas dificuldades. Exatamente. Porque a gente vibra e a gente recebe de volta. Recebe. Assim como as coisas boas, assim como aquela sementinha que você plantou de limão, um dia ela vai dar limão, não vai dar morango. Não espero que saia morango dali. E isso é a vida, é a colheita. Show de bola. Agradeço a vocês aí, né? Pela parceria, né? Pela presença. Muito bom nóis. esse bate-papo. Também quero deixar isso aí, o que as duas falaram aí, né? Pegou Que, uma assim, deixa, mais amor, por favor, mais amor sem favor. Vamos deixar de julgamentos, vamos Gostei viver da frase. mais. Passamos por uma pandemia, né? Passamos por violências, às vezes, de certo tipo. Sobrevivemos a uma pandemia. Sobrevivemos, andamos no trânsito diariamente, não sabemos quanto tempo vamos viver. Então, Sai sem deixar saber se volta. de julgamento, deixar de apontar, deixar de querer que a pessoa, o próximo, viva de acordo como você viveria. Se preocupar mais com o Se seu. preocupar mais consigo mesmo, né? Autoacolhimento, autoapoio, pra gente viver num mundo melhor, mais tranquilo. E é isso. Obrigado a todos. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada.